Hoje falaremos sobre esta frase, né, que os irmãos sempre citam nos cultos, né? Neste mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Né? E é importante falar desse tema de João 16, do 16 em diante, porque sempre se tem um olhar assim meio escatológico ou moralista para esta passagem, e nós descobriremos hoje que ela se refere a um aspecto específico da história. Então, né, todos os nossos amigos aqui presentes, vamos dar boa noite. Então aqui. Eu não posso dizer isso para as pessoas? Pode, texto... mas dentro do contexto pode. Vamos dar aqui alô para Ellen Moreira, seja bem-vinda. Não é minha parenta, mas tem sobrenome. Suelen está aqui, Gisele, né? E o nosso noite, e o nosso samurai da Zona Oeste, seu Roberto, o nome dele é Moreira. O nome dele é Moreira. Valeu, não, mas esse não é o seu Roberto, não. O seu Roberto é um pouco diferente isso aí. Tem que trocar foto. Sobre este assunto, nada falarei. Davi, lê pra gente João 16. 16 a 33, né? Isso, vamos a gente vai ler, vamos estudar e vamos até onde for possível. Então você que está aí online assistindo, acompanha com a gente. Vai lá, Davi. Mais um pouco e já não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. Alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: o que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não me verão, e um pouco mais e me verão de novo? E por que vou para o Pai? E perguntavam: o que quer dizer isso, um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo. Jesus percebeu que desejava interrogá-lo a respeito disso, pelo que lhe disse: vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei mais um pouco e não me verão, e um pouco mais e me verão? Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se tornará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter nascido no mundo um menino. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês. Mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhe tirará essa alegria. Naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora e que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas lhe falarei abertamente a respeito do meu Pai. Nesse dia, vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama. Portanto, vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos de Jesus disseram: Então os discípulos de Jesus disseram: Agora estás falando claramente, não por figura. Agora podemos perceber que somos todas as coisas e nem preciso que te façam perguntas. Por isso cremos que vieste de Deus. Respondeu Jesus: Agora vocês creem? Aproximando-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados cada um para sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Pronto! Olha só que legal como o texto termina, né? Antes de você chegar no versículo, tem um texto gigante, uma narrativa gigante, uma conversa enorme que vai trazer luz a esse conceito que está sendo abordado. Tá vendo como falta para a gente, né? Nós que somos cristãos, estudantes da Bíblia, falta para nós esta aplicação. Normalmente o que se faz? Saca-se o versículo como se esse versículo se aplicasse à nossa realidade de hoje. Mas não é bem assim que funciona. Jesus explica tudo com muita clareza, e vamos tentar aqui explicar também
da melhor maneira por cima. Então, na melhor maneira possível. O que está rolando aí? Está rolando, na verdade, nessa passagem, um misto, né? Um misto de luto e de alegria. Por quê? Porque Jesus está preocupado com o coração dos discípulos. Se você tem acompanhado as aulas, você sabe que Jesus começou a mudar o discurso e a dizer o seguinte, ó, acabou a brincadeira, agora chegou o momento mais importante da minha jornada, que é o momento da cruz, da redenção. Sim. Esse é o ponto. E aí, ao chegar nessa conversa, capítulo 12, capítulo 13, 14, é nessa batida que a gente está. Jesus está preparando os discípulos para uma mudança de rumo. E qual é a mudança de rumo? Esse momento em que o projeto Redentor vai ser aplicado, finalmente, né? Esse momento, ele não pode ser compartilhado pelos discípulos. É um momento de Jesus. Porque não é sobre os discípulos, é sobre ele. É o ministério de Jesus, é a vocação de Jesus, é o trabalho de Jesus. Os discípulos serão beneficiados pelo que Jesus vai fazer, como nós fomos. Como que todos os que creram foram. Mas agora, até ali os discípulos foram. Dali para frente, não vai rolar. O que vai começar agora? A Páscoa. E a Páscoa, né, dos judeus, que remete ao Êxodo em Israel, agora vai se tornar a Páscoa dos cristãos, porque agora não é mais o cordeiro imolado pelos hebreus para lembrar do Êxodo, mas agora é o Cordeiro de Deus sendo imolado para resgatar o homem do pecado e reconciliar a criatura com o Criador. Essa Páscoa, ela traz o peso, né, do luto, porque Jesus, o Mestre, vai morrer, mas esse luto vai trazer um resultado de alegria. Sim. Ok? Então, esse é o paradoxo da fé. Lembram que a gente sempre estuda, né, Davi? Que João trabalha com esses opostos, né, com esses contrapontos, né? Então, esse é o paradoxo da fé. É você conviver com o luto, que é a alegria, que é mais ou menos o que acontece na ceia, né? A gente se alegra lembrando de coisas duras, como a cruz, como o sangue, como a morte, como o sepultamento, mas a gente se alegra ao mesmo tempo porque aquilo trouxe vitória. E é disso que Jesus está falando agora. Portanto, esta passagem, preste atenção, você que não liga para a aula, você que está ouvindo aí, assistindo televisão ao mesmo tempo, você que está preocupado com o Big Brother, preste atenção. Preste atenção. Esta passagem é sobre a cruz, é sobre a morte, é sobre a ressurreição e sobre o impacto que isso terá na vida dos cristãos. É disso, é sobre isso. Este é o tema da conversa. E é óbvio, né, Davi, que por ser isso, os discípulos não estão entendendo nada. Nós não estamos entendendo. Mas o que ele está falando? Está falando de quê, gente? Eles não estão entendendo, versículo 18. Por que eles não estão entendendo? Porque Jesus está falando de uma coisa maior, que está acima dos discípulos, que está acima deste tempo, que é um projeto eterno de Deus, agora tocando a realidade, né? Tocando o tempo, o nosso tempo que passa, mas é um projeto de Deus na eternidade. E é lógico que os discípulos não estão entendendo. Jesus está preocupado com isso. E vai tentar, né? Vai dar clareza ao que ele está dizendo. E outra coisa que você precisa entender, você que está estudando, né, Davi? Nós dois aqui, os nossos amigos, né? Jesus é o verbo, ele é a palavra viva de Deus. Então a palavra de Deus, ela traz luz. À medida que ele vai falando, ele vai trazendo luz, vai clareando o pensamento dos discípulos. Ok? Então você precisa saber que a tristeza dos discípulos, ela tem todo sentido, né, Davi? Porque Jesus está falando de morte, de perda, de ir embora. Não, e é bom também a gente falar como a palavra de Deus traz clareza para a nossa vida, traz direcionamento. Nesse momento trouxe tristeza? Sim, mas ela trouxe esperança também.
Porque Então, ele faz esse contraponto das coisas que vão acontecer, né? isso. Mas, de qualquer forma, isso traz para a gente uma certeza que quando Deus fala, não tem dúvida. A gente não tem dúvida. Exatamente. Ainda que não seja exatamente o que a gente está esperando ouvir. Esperando, né? Sim, perfeito. Mas não tem problema nenhum, porque é Deus que está falando. Beleza, então você que está estudando já sabe, né, que Jesus está falando com muita clareza sobre o que vai acontecer nesse momento, muita tranquilidade sobre isso que vai acontecer. E o que vai acontecer nesse momento, né, o trabalho que Jesus vai realizar, não pode ser realizado pelos discípulos. Só pode ser realizado por ele. Então, como é que começa a passagem, né, Davi, que você leu, né? Vou relembrar aqui no versículo 16, né? Um pouco já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Os discípulos não entenderam nada. Ué, vai embora, não vai? Vai e volta. Mas como assim, né? Ficaram tudo em dúvida. Porque isso nunca aconteceu, né? Nunca aconteceu de alguém morrer e voltar livremente, não, mas sozinho. E de qualquer forma, a primeiro momento, nesse verso 16, ficou meio nebuloso mesmo o que ele disse, né? Isso ficou. Conforme Jesus vai acrescentando, aí vai ficando claro. Aí Jesus até pergunta, agora vocês entenderam, né? Então, exatamente. Jesus realmente falou assim, não posso falar com vocês sobre de forma figurada, eu vou falar isso. Claro. Aí ele começa a falar, a partir do versículo 20, né? Ele fala que vocês chorarão. Olha só, hein? Preste atenção no texto. Vocês chorarão, vocês lamentarão, mas o mundo se alegrará. Olha o mundo aí. Olha o mundo. Que mundo é esse? Que mundo é esse? O mundo vai se alegrar. Aí o cara vai pregar domingo, né? O mundo, que é o mundo, odeia Jesus, não. Este mundo que Jesus está citando, obviamente tem a ver com o mundo hebreu, o mundo israelita, o mundo dos sacerdotes, o mundo dos fariseus, que é o contexto onde ele está inserido. Sim. O que aconteceu até esta passagem? Todo mundo deste mundo queria um plano, uma justificativa, uma alternativa para eliminar Jesus. Sim. Usando a linguagem do Big Brother, né? Botar Jesus no paredão. E fizeram, né, o paredão com Jesus e Judas, né? Ligue para cá, você que quer eliminar o Jesus. Não, o Barrabás, né? Você tá dizendo. Barrabás, Desculpa. A piada é tão ridícula que eu troquei até o nome. Jesus e Barrabás. Você quer votar no Barrabás? Pior, né? O Brasil sempre escolhe errado, né? Pô, então, exatamente. O Brasil, né? O povo. E aí, assim, quando Jesus fala assim, a tristeza de vocês se transformará em alegria, é porque ele está falando da ressurreição e da redenção, que a morte de Jesus nos favoreceu. Por isso que não rola esse... quando alguém vai pregar sobre a morte, sobre a cruz, começa a fazer aquela narrativa, né, de choro, ele sofre. Olha, sinta a dor que ele sentiu na cruz, esta via dolorosa, todo mundo chorando, aquele sofrimento. Não pode, assim, a gente... Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Esse sofrimento que os discípulos sentem, a gente não vai sentir. A gente só vai participar da alegria. Verdade. A gente sente um outro sofrimento, que a morte de Cristo traz luz à nossa impiedade. Verdade. É uma outra dor. Esta dor aí, da perda do mestre, da perda do amigo, né, da perda da esperança, essa dor não é nossa. A gente só está participando da alegria. Por isso que Jesus fala, bem-aventurados que não viram e creram. Somos nós. Porque não é só bem-aventurado porque se deu bem, né? Porque o cara também vai pregar, não, você é bem-aventurado porque você se deu bem, então você se deu muito bem. Não é só por causa disso, é bem-aventurado porque nós não participamos desse momento. Não vimos face a face, né? Como eles participaram. Como é que a gente, Davi, ia lidar com isso, né? É verdade. Como é que a gente ia lidar com esse momento? Os discípulos fugiram, Pedro negou, o outro não sei o que lá, entendeu? Então como é que a gente ia lidar com isso, com essa crise
Jesus está falando, vocês se lamentarão, vocês se entristecerão, e o mundo se alegrará, que foi o que a gente viu, né? Daqui a pouco a gente vai chegar nessa passagem, né? Daqui a pouco, quando for possível, né? E a gente vê que Jesus na cruz rolou festa, né? O pessoal gritou, desce da cruz, nego riu, zombou, né? Cai o seu sangue sobre nós, escarneceu. Então o mundo, né? O mundo, o contexto, que se alegra. E os discípulos lamentam. E você que está lendo o texto tem que entender que essa tristeza não é nossa. É apenas a narrativa. Jesus está preocupado com eles, está falando para eles o seguinte, ó, não se preocupem. Não se preocupem por quê? Porque a vossa tristeza se transformará em alegria. Então, correto, assim, Leclerc, nesse texto, não é a gente se inserir como discípulos, porque ali foi uma questão local ali, né? Jesus estava falando com os discípulos presencialmente, né? Não os remotos, e aqueles discípulos... Não foi pelo StreamYard. Aqueles discípulos ali, por conviverem com Jesus, por ter laços afetivos com o mestre, pela pessoa do mestre, né? O ser humano e Deus, né? 100% ali com eles sofreriam aquelas dores por perder alguém que estava com eles ali. Perderam alguém, perderam a esperança. São 3 anos, cara. 3 anos, né? Acreditando que... Exatamente, alimentando, né, uma expectativa. Expectativas frustradas. Totalmente. Né? A gente sabe isso por causa do comportamento de Pedro, o sumiço dos discípulos. Os discípulos depois tem a conversa de Jesus com os discípulos no caminho de Emaús, né? Perfeitamente. A conversa deles mostra o tamanho da decepção, é uma grande decepção. Então Jesus está, isso é muito legal, né? Jesus está preparando os discípulos para a decepção. Sim. Vocês vão ficar decepcionados, vocês vão ficar tristes. Mas não se preocupem, porque a tristeza de vocês vai se transformar em alegria. Então preste atenção. Preste atenção, você que está lendo. O legal é que ele fala assim, ó, e ninguém roubará de vocês. Exato, porque na verdade, né, Davi, essa alegria aqui é uma alegria que reúne vários pontos. A alegria não é a alegria de ver Jesus, porque se você for reparar, né, você que está lendo o texto com a gente, quando Jesus aparece, ninguém fica tenso. O que está acontecendo? É um fantasma? É um espírito? É uma aparição? Ninguém fica feliz vendo morto, né? O cara morreu. A gente viu o cara morrer, viu o cara ser enterrado, né? Ele apareceu, tanto que eles não acreditaram no primeiro momento, tiveram dificuldade. Não é desta alegria. Não é esta alegria. A alegria que Jesus está falando aí, que ele está narrando, é a reconciliação com o Criador, é a recepção gratuita do Espírito Santo, é a consumação da vida eterna. Por isso que é uma alegria que não pode ser tirada de nós mais. Sim. É disso que Jesus está falando. Pausa para a entrada triunfal do bispo das brumas. Marco Silco está entre nós. Faz o canto gregoriano pro Marco aí. Pô, mas você não falou de uma pessoa ilustre também que está conosco. Marilda! Grande Marilda. Marilda! Dona Cátia aqui também. Sejam bem-vindas aí à live. Dona Fátima! Fatinha, muito bem. Legal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso Papo de Bíblia. Vamos mudar o nome de EBQ para Papo de Bíblia. Bom, gostei também. Gostou também? Gostei. Mas o Papo de Bíblia tem que ser uma coisa mais informal, não ritmo de aula, assim. Isso. Sempre trocando ideia mesmo. A gente vai fazer pergunta. Eu, você e o Marco zoando tudo, quebrando tudo, rachando a internet. Vamos voltar aqui para a aula, né? Para a gente não perder o rumo. Qual é o melhor exemplo? Presta atenção, você que gosta de escatologia, fim do mundo, né? Anticristo, besta que sai do mar, besta que sai
do córrego. O córrego ou de do Campo Valão, Grande. Então, você que curte fim do mundo, né? Saiu, esse pessoal que gosta de fim do mundo tá feliz da vida, saiu da pandemia, entrou na guerra da Ucrânia, é uma curtição constante. Ó, qual o melhor exemplo, qual é a melhor metáfora, qual é a melhor comparação que pode ser feita a esta realidade que os discípulos estão vivendo? Jesus faz a comparação desse momento com a mulher que vai dar à luz. Então, você que está assistindo a aula aqui, que já foi mãe, né? Você que tem a sua esposa aí, você sabe que a criança, quando nasce, é uma alegria, né? O pai se derrete, né? A avó se derrete, a família, né? A família se renova, né? Eu lembro da minha mãe, quando as minhas sobrinhas nasceram, né? As filhas da minha irmã, a minha mãe se renovou, se transformou. É uma alegria. Agora, para sair a criança, dói. Na verdade, se você for conversar com muitas mulheres, a realidade da gestação em si não é aquela coisa romântica que muitas mulheres ficam, né? É dor, que dia feliz! Isso aí. Isso aí, a minha esposa, que deve estar assistindo aí, teve 2 partos normais, ela sabe muito bem a dor que ela sentiu. Olha, palmas aí, Carol. 2 partos normal. Minha guerreira. Sou seu fã, cara, sou seu fã. Jesus, então, faz a metáfora, né? Vou ler aqui o texto. Né? A mulher que está dando à luz sente dores porque chegou a sua hora. Ó. Então, assim, não haverá redenção sem dor. Não haverá, alguém tem que sofrer. E aí que está a beleza do plano, porque se alguém tem que sofrer, Deus decide sofrer em nosso lugar. Então, não, para. Você está dizendo que Deus sofreu no meu lugar e eu não tenho que sofrer? É isso? Para eu ganhar a salvação, eu não preciso padecer todos os dias? Não precisa. Vou embora. Glórias a Deus, obrigado, Jesus, obrigado, você é maravilhoso. Jesus fala assim, mas quando o bebê nasce, você esquece a angústia. Isso é muito legal, né, cara? Porque é isso mesmo, se você linkar esta passagem com a metáfora, Jesus está falando assim, nada supera a alegria da ressurreição, que é o que está falando aqui no slide, né? A alegria da Páscoa é imperdível e indestrutível. Por mais que esse momento que vem, e olha, preste atenção você que está assistindo, olha que o período de morte, ressurreição, julgamento, foi rápido, hein? Foi de um dia para o outro, hein? Foi de sexta para sábado, de sábado para domingo, foi rapidinho. Imagina se dura semanas. Então, essa angústia que foi enorme, que foi cruel, nada supera essa angústia. Nada supera essa angústia. Absolutamente nada. Entretanto, a alegria da salvação consegue ser maior do que essa angústia. É o que Jesus está dizendo. Porque quando a criança nasce, que a enfermeira leva lá o bebezinho, né, que a mãe pega, ela nem lembra mais. Né? Isso também explica muita coisa em relação à transformação que acontece em nós, né, Leclerc? Exatamente. Você pode até ver na história dos próprios discípulos, né? Aquele famoso ditado bíblico, né? Perna para quem te quer, né? Quando Jesus vai para a cruz, todo mundo foge. Mas depois que Jesus ressuscita, que eles têm ali um encontro com o Espírito Santo que a gente conversou ali em Atos, eles são tomados de uma coragem, são tomados de uma alegria por sofrer por Jesus. Então é o que esse texto está dizendo, né? As olha só, não Davi, mais importam, tamanha alegria, só, né? Deixa eu completar o seu comentário. Jesus inclusive, vai fazer fala uma frase interessantíssima. Quando acontecer, vocês não me perguntarão mais nada. Porque assim, a ressurreição de Cristo e a reconciliação com Deus, ela traz a clareza, ela traz a libertação.
nada mais precisa ser perguntado, porque acabou tudo. Agora eu entendi, agora eu sei. Agora eu experimento, que é o que Pedro faz no dia do discurso, lá depois que o Espírito Santo desce. Ele fala assim, varões, né, varões galileus, vocês não entenderam nada, mas agora nós entendemos. Isso é muito bacana, cara. É o encontro com Cristo, né, com o Cristo ressurreto dos mortos, através da iluminação do Espírito Santo, ele é a resposta às perguntas centrais da nossa vida, que é uma discussão filosófica que a gente podia fazer aqui, né? Qual a razão da vida, né? Qual o sentido da existência? Qual o sentido da vida? E o encontro com Cristo e a clareza da ressurreição traz essa resposta que é tão necessária para nós em todos os aspectos. Como diz o texto, Jesus será entregue pelas nossas transgressões, vai ressuscitar pela nossa justificação, mas esse entendimento, ele só vem pós-ressurreição. Antes da ressurreição. E é legal. E é legal uma coisa, cara. E é legal porque os discípulos estão ouvindo a todo tempo que Jesus vai falando que iria morrer e que iria ressuscitar. Isso, né? Exatamente. Então, quando isso de fato acontece, eles são tomados de uma coragem, como eu falei anteriormente, que é o seguinte, intrepidez. Intrepidez, isso aí, perfeitamente. Então, assim, Jesus foi o primeiro dentre os mortos a ressuscitar. Então, logo, se eu fizer, eu vou estar com ele. Então, assim, o discurso não é mais de medo, é um discurso de esperança renovado em Cristo Jesus. Muito legal o seu comentário, porque tem a ver com o versículo 24, né? Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Só que quando eu assumi o meu lugar, ressurreto dentre os mortos, o que diz o texto de Filipenses? Que Deus, né, o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Jesus vai se tornar o centro. Ele já é Deus, mas agora, acima de tudo, conectado com o homem, acima de todas as coisas, ele é o centro de tudo. E aí a alegria, que é exatamente o que você explicou agora, a alegria vem daí. É saber que eu estou do lado daquele que é o centro de tudo. Aí ele fala assim, até agora vocês não pediram nada, peçam e receberão. Por que agora você pode pedir a Jesus, pedir a Deus em nome de Jesus? Porque a obra está completa, eu não preciso nem de ninguém para me aproximar de Deus. Basta o nome de Jesus, a obra de Cristo, o acesso total. Não é sobre os discípulos. Os discípulos vão sofrer, mas o sofrimento deles não é o foco. O foco é o seguinte, Jesus está prestes a assumir o seu lugar de glória, de poder central em todas as coisas. E os discípulos vão se aproveitar dessa realidade e vão se alegrar nisso. E aí, Davi? Jesus reconecta, né? Exatamente. Não somente os discípulos, mas todo aquele que nele crê, né? Reconecta eles de volta com Deus. Jesus é o centro, como você mesmo falou. Então, todos nós estamos enxertados em Jesus e tudo que vocês pedirem em meu nome, recebereis, né? É o que o texto está dizendo. Eu, assim, vou ser redundante, eu sei que eu vou ser repetitivo, mas vou cair de novo no assunto do novo nascimento. Obviamente, o cristão que não nasceu de novo e não se encontrou com Cristo nunca terá uma alegria completa. Sim, verdade. Sempre vai faltar alguma coisa. Porque a alegria completa é Cristo. Não tem religião, não tem oração, não tem milagre que substitua Cristo. Verdade. A alegria completa é Ele, é a presença dEle, é o poder dEle, é a redenção dEle. Não tem nada que nós possamos experimentar na vida que substitua quem Cristo é. Então, aquele que nasceu de novo estará sempre em dúvida, né? Estará sempre em dificuldade, em xeque, em crise, com medo. É engraçado que a gente vai vendo os pais da igreja, né? Vai vendo os mártires, a tamanha paixão que eles têm em fazer, em levar o evangelho de Cristo, sabendo que eles vão para a morte, né? Eles Exatamente. Os discípulos vão presos, são chicoteados, depois cantam na prisão, né? Aquele prazer de saber que, cara, eu tô com Deus, eu tô com Jesus, eu tô fazendo o que Jesus pediu para eu fazer. Por causa de Jesus, por causa de Jesus, o Deus eterno, Pai, agora é nosso Pai. Sim. Por causa de Jesus, eu não preciso mais de sacerdote, sacrifício, arca, tabernáculo, religião.
vigília, consagração, oração, casa de oração, irmão de oração, intercessão, não preciso mais nada. Em nome de Jesus eu tenho acesso direto ao Pai. Olha que legal. Por causa dele. Então isso é uma libertação muito grande. Isso traz alegria. Isso traz alegria. Leclerc, na igreja que eu vou, Leclerc, eles não ensinam isso. Eles falam que eu tenho que ficar me esforçando, jejum, oração, dar dinheiro no dízimo, na oferta, eu tenho que ficar padecendo lá nos trabalhos. Aí você... Davi chegou a ficar cansado. Mas assim, eu digo isso, e eu digo hoje com uma alegria no meu coração, Leclerc. É um sofrimento, né? É um sofrimento viver aprisionado da verdade. Porque muitos púlpitos não ensinam a verdade. E a verdade está aí, ó. Está na Bíblia. Só que as pessoas preferem deturpar. Ô, Marco Cico, você podia estar aqui nos auxiliando aqui com... Contando os causos. É. Mas o que eu estou querendo dizer é isso, sabe? Por experiência própria, o Leclerc deve ter também, e você que está assistindo tem experiência de lideranças que, subjugam a gente, colocam um peso e você sai do culto, sabe? Pesado, porque, poxa, cara, eu não me esforcei o suficiente essa semana para agradar a Deus, sabe? Como se Deus estivesse ali implorando atenção nossa. Deus é completo e a nossa confiança está nele. E a nossa alegria tem que ser completa. Porque o que Jesus vai dizer agora, né, a partir desse ponto, é que a alegria é duradoura. Então ele vai dizer no versículo 25, né? Embora eu tenha falado por figuras, por enigmas, por charadas até agora, né? Vem a hora que não estarei mais não usarei mais esse tipo de linguagem. Que hora é essa? É a hora da reconexão. Sim. Porque mesmo que ele falasse claramente antes, o homem limitado, separado do Criador, não entenderia jamais. Mas ele está dizendo o seguinte: vai chegar um momento em que falarei abertamente. Porque o Espírito... Para. A gente está fazendo um spoiler reverso aqui. O que Jesus está falando aqui, basicamente, meus irmãos, é o seguinte. Caraca, spoiler reverso. Spoiler reverso. É, porque tem a ver com a aula que a gente falou anteriormente. Ah, é verdade. A reconexão com o Criador faz o Espírito Santo descer, né? Faz acontecer o batismo aqui, do Espírito Santo. Olha o que a Ellen está dizendo aqui, ó. Isso explica a insatisfação de muitos. Exatamente, Verdade, Ellen. O cara está na igreja, nunca está feliz, né? São pessoas que se dizem cristãs, mas vivem de acordo com as circunstâncias, porque a alegria de Cristo é duradoura. E a gente não quer dizer com isso, Davi, Ellen, que o cristão não passa pelos dilemas da vida, porque a vida é um drama. Entretanto, cada vez que ele se lembra da verdade e se lembra da redenção, isso traz alegria ao seu coração. Porque esta alegria é duradoura, esta alegria é verdadeira. Ela é verdadeira. A maioria, como diz a Suelen aqui, ó, prefere o mérito. É isso aí. Mas como a gente está vendo na passagem, Suelen, esta obra só Jesus pode realizar. Verdade. Os discípulos vão ficar sofrendo de longe. Eles não têm o que fazer. Né? E assim, outra coisa importante. No mundo tereis aflições, mas tenham um bom ânimo. Eu venci o mundo. Não tem a ver com o juízo, né, do fim. Tem a ver com a vitória sobre a morte e sobre esta realidade. Ele venceu. Os fariseus jogaram contra, a religião jogou contra. Desde que Jesus veio ao mundo, encarnado, ele só teve ódio. Ódio de Herodes, ódio dos samaritanos, ódio dos hebreus. É ódio, todo mundo. Por quê? Porque o ser humano que rompeu com o Criador odeia o Criador. E Jesus é a imagem perfeita do Deus invisível. Então ele só tinha ódio. Então ele venceu esse ódio. Então esse texto não é sobre o fim. Esse texto é sobre a Páscoa, é sobre o Pentecoste, é sobre o fim da ruptura, né? Versículo 27. O próprio Pai ama vocês. Então se vocês... por quê? Porque vocês me amaram e creram que eu vim do Pai. Então agora esse amor do Pai
que não podia ser percebido, não podia ser experimentado, agora ele pode ser percebido, vivenciado, experimentado de forma direta. A ruptura acabou. No versículo 28 ele vai dizer, eu vim do Pai e entrei no mundo e agora deixo o mundo e volto para o Pai. Quer dizer, está consumado. E ele está falando isso, né, Davi? Antes da cruz. O que mais uma vez prova que não foi o homem que mandou Jesus para a cruz. Não foi Roma! Não foi um movimento político, ideológico. Jesus foi morto porque ele queria fazer uma obra de transformação social. Se Jesus estivesse aqui hoje, muitos pastores o matariam. É ridículo ficar escutando isso, Leclerc. Por mais que eu sei que... Pessoal, o que o Leclerc está falando, ele está replicando o que a gente escuta. Direto, né? direto. Só que Jesus está dizendo o seguinte, ó, eu vim e vou. Ou seja, tá tranquilo. Ele está dizendo o seguinte, vocês vão se entristecer, mas vocês vão se alegrar, porque tá tranquilo, tá resolvido. Assim, é só questão de tempo, é só vocês esperarem. É muito legal, né? Porque você vê que não há insegurança. Você não vê Jesus falando assim, ai, por favor, orem por mim, clamem ao Pai para que eu consiga cumprir esta missão muito difícil, dolorosa. Ah, mestre, você vai conseguir, nós vamos torcer. Não tem isso não, cara. Eu vim, eu vou, foi para esta hora que eu vim, não vou andar para trás. Não se preocupem. E aí, como é que termina o texto, né, Davi? Tem um bom ânimo. Isso que é incrível, né? Ele está falando de morte, ele está falando de perda, ele está falando de cruz. Alegrem-se. Alegrem-se. Agora entrou aqui a maior designer do Hemisfério Sul. Cheira, Cabral. E é legal, né, cara? Porque Jesus fala e ele é a palavra, né? Tem uma música do Cláudio Claro que eu amo, que é sobre isso, né? A palavra é Jesus. Jesus é a tua palavra. Jesus é a tua palavra. Jesus é a palavra. Então, à medida que ele fala, o que os discípulos dizem no versículo 29? Agora estás falando claramente. Agora cremos que vieste de Deus. Tá vendo? À medida que Jesus vai falando com clareza, o que prova mais uma vez que parábola não é método literário para alcançar as pessoas humildes. Jesus era simples, ele falava simples, usava exemplos simples para alcançar o coração dos simples. Ele falava da aguinha, da terrinha, do sítiozinho, da sementinha, para que as pessoas... Ele falava a parábola para que ninguém entendesse. E agora, sim, ele está dizendo, eu falava por parábola, agora falo claramente, discípulos. Poxa, finalmente você fala claramente. Caramba, cara, é muito legal. E o legal é que demonstra que, por muitas vezes, nesses 3 anos, eles andaram com Jesus e muita coisa eles não entenderam. Claro. Agora entendemos que vieste da parte de Deus. Olha que declaração. Então, mas aí, vamos ver agora a pegadinha da pegadinha, né? Porque, assim, num primeiro momento, né, parece uma convicção profunda no que Jesus vai fazer. Mas depois, pelo que Jesus fala em seguida, e Jesus conhece o coração do homem, né? Ninguém precisa dizer a Jesus o que vai no coração do homem, porque ele conhece o coração do homem. Já estudamos isso aqui, né? Os caras falam assim, agora cremos, agora vemos, agora vai. Jesus vai, calma que sempre pode ficar pior. Como eu falei, perna para quem te quer. No versículo 32, aproxima-se a hora, e já chegou esse momento, quando todos vocês serão espalhados, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Olha só, cara. A gente nem presta atenção no texto, né? Porque, assim, tudo que aconteceu depois, Jesus já tinha dito, vocês me deixarão sozinho. Mas não tem problema, porque eu não estou sozinho. O Pai está comigo. Incrível, né?
Tá tranquilo. Tá tranquilo. E também parece ser uma... A gente sabe que tudo foi orquestrado por Deus, nada saiu do controle dele, mas para e pensa também assim, né? O ser humano sempre quer ter o protagonismo, né? Se tivesse talvez lá, né, um ou outro discípulo lá, não, mestre, eu vou te tirar da cruz, isso aqui. Pronto, né? Ia estar estampado em todos os jornais. A clareza de Jesus, Davi, ó, vocês vão sofrer, vocês vão chorar, mas depois vão se alegrar. Vocês vão chorar, vão se alegrar, porque vai ficar ruim, você vai... finalmente, agora... Calma que vai piorar. Além de vocês se entristecerem, vocês vão se espalhar e vocês vão me abandonar. Vocês vão me abandonar. O Pai não vai me abandonar. Porque o Pai somos um. Ele vai orar, né? Agora a gente vai entrar na oração de Jesus. Mas vocês vão me abandonar. E eu digo isso, ó, você está lendo o texto? Lê o texto direito, caramba! Lê o texto direito. Lê o texto direito. Presta atenção. Eu digo isso. O que é o isso? O que é o isso? Que vocês vão sofrer, que vocês vão chorar, que vocês vão lamentar, que vocês vão me abandonar. Eu digo isso, eu conto para vocês o que vai acontecer para que vocês tenham paz em mim. Olha que coisa incrível, assim. Tô falando o que vai rolar para que quando rolar vocês tenham paz em mim. Porque eu sei o que vai acontecer porque eu estou dizendo que vai. E este conhecimento da verdade deve dar paz ao coração de vocês. Porque no mundo, que mundo? Brasil? Não, neste mundo aí, mundo hebraico, mundo judeu, mundo farisaico, mundo religioso, neste mundo vocês terão aflições. Mas tenham bom ânimo, porque eu venci. Ele nem foi para a cruz ainda, Davi. Ele ainda vai, mas já venceu. Ele não disse assim, eu vou vencer. Ok? Eu vencerei. A vitória é nossa. É só vitória. Ele fala, eu venci. O hino da vitória. Eu venci. Então tenham paz em mim. Davi, esse é um texto muito libertador. Né? Essa palavra que Jesus está dando é muito libertadora. Ele já está perdoando, isentando, libertando, aliviando os caras antes que aconteça. Verdade. Né? Já tá deixando todo mundo em paz. Antes que engraçado foi o que eu falei em relação ao peso que muitas igrejas acabam botando sobre seus fiéis, né? Jesus já está dizendo o seguinte: vai dar ruim, vocês vão me abandonar, mas fica tranquilo, que as coisas vão melhorar. Eu vou ressuscitar e tá tudo bem. O que acontecer, vai estar tudo bem. Agora não, né? Às vezes a igreja contemporânea, né? Ela rotula o seguinte: estar com Deus é estar na igreja. O cara saiu da igreja, aí começa aquela... Exatamente. Ele está no mundo! Ele fugiu! Não, a liderança... Vou pegar essa fala do senhor Roberto aqui, né? Ele dizendo o seguinte: Jesus tinha em sua mensagem o despertar da esperança. E muitas igrejas, o que elas fazem hoje é tirar a nossa esperança. É verdade. Enquanto Jesus está prometendo, não tenham medo, não se preocupem, não se desesperem, eu venci. O que muitas comunidades fazem hoje é tirar a nossa esperança, é tirar a nossa alegria, é tirar a nossa certeza. Enquanto Jesus, nesse momento de incerteza, ele faz questão de dar certeza, de aumentar a certeza, de amplificar a certeza, o que as igrejas fazem hoje é tirar a certeza dos caras, né? Arrancam a certeza, tiram a certeza. É muito complexo. Então, esse vencer o mundo, ele é bem diferente do que se fala hoje. Não é você deixar de ir na praia ou deixar de consumir alguma coisa, né? De mudar o seu comportamento. Esse vencer o mundo é exatamente superar essa etapa difícil dos discípulos. Essa etapa de dor, de sofrimento, de perda, de solidão, e receber de presente uma reconciliação com o Criador. É esse vencer o mundo. É bom ressaltar aí, Leclerc,
que o texto que a gente leu não está dizendo assim, ó, eu venci o mundo, eu venci o mundo e vocês vão vencer também. Tu me viu lendo isso no texto, Leclerc? Exatamente, exatamente. Não tem nada disso, pessoas, né? As pessoas pregam nos Vocês também, elas botam esse acréscimo. Esse acréscimo que não existe. As pessoas vão fazendo repetições, vão propagando uma mensagem que não está no texto, que isso é perigoso demais, porque a gente está falando aqui do maior sacrifício. Não há um mundo a ser vencido, não é a nossa missão. Igual quando o cara fala no microfone nessa, você que tinha que estar lá na cruz, não tinha que estar lá na cruz, a cruz não era para nós, a cruz era para Cristo. A gente não tinha que estar na cruz, não era a nossa missão. Sim. O juízo de Deus era para nós, mas o sacrifício, a doação, a entrega era para Cristo, era de Cristo. Imagina, não dá nem para imaginar uma coisa dessa. Esse vencer o mundo é bem diferente do que se propaga. Então não é, você vai vencer, não vai vencer. Não há o que vencer. O que há é uma graça de Deus entregue, uma salvação gratuita abundante. A receber. A receber abundantemente e gratuitamente. E por isso que o vencer é em Cristo. E não no nosso próprio mérito, né? É um fato realizado na cruz. A vitória de Cristo na cruz é um fato realizado, estabelecido e consumado. Muito legal, né, cara? É um texto muito bacana. Você até tocou no início aí, falando de Judas, mas era Barrabás, que eu acho legal, porque assim, é só você parar, ter um pouquinho de empatia. Você coloca no lugar de Barrabás. Ele era um cara condenado, que ele ia ser crucificado, só que Deus foi no lugar dele. É o que aconteceu exatamente conosco. O Senhor falou o seguinte: vocês não têm condição de ir para a cruz. É eu que vou. Vocês não merecem, mas eu vou dar a vocês a salvação. É gratuito. Isso, é gratuito. Exatamente. É isso aí. Mas, rapaz, essa mensagem, ela é tão, assim, gloriosa, tão libertadora, tão abençoadora, que quando começa o capítulo 17, começa com êxtase, né? Jesus, ele entra em êxtase de alegria pela boa nova que ele está dando agora, né? Ele se alegra e ora. Tem até um hino muito bonito da Comunidade da Graça antigo que fala desse texto, né? Glorifica o teu filho. É muito legal, cara. Que é um momento sublime em que ele anuncia a salvação. E é nisso que nós devemos focar. Sim. E é por isso que o seu Roberto, a Ellen e os outros aqui têm razão. Por isso que os cristãos estão sempre desanimados, porque o foco das comunidades quase sempre é na nossa falha. Quando, na verdade, o nosso foco tem que ser na vitória de Cristo na cruz. Exatamente. O que é libertador. E é isso que traz alegria. E é isso que nos faz cultuar, celebrar o Senhor, nos reunir. Porque a igreja não é um lugar de transformação, de cura, nada disso. A igreja é a reunião dos transformados, dos curados por Cristo. Tetelestai. Tetelestai, muito bem, legal. É uma palavra muito boa, muito rica, muito abençoada. Então tá tudo pronto para esse momento difícil que vai começar agora. Mas Jesus vai orar antes, e no nosso próximo encontro, certamente este será o nosso tema.